Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao nosso canal no YouTube. Eu sou Moisés Dário Alves, contador, com mais de 20 anos de atuação no mercado. E hoje estamos tendo a honra e o prazer de conversar com a doutora Ana Paula Carvalho, esta odontopediatra, dentista, que eu a convidei para gravar esse conteúdo em homenagem ao Dia do Dentista, que se comemora agora em 25 de outubro. Doutora Ana Paula, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o meu convite. E aí, doutora Ana Paula, eu quero saber por que você escolheu a odontopediatria. Me conta um pouquinho da sua jornada e o que fez com que você chegasse até o SUS. Eu sou a doutora Ana Paula, eu tenho 22 anos de formada, sou especialista em saúde coletiva e odontopediatria. Eu amo muito meu trabalho, a escolha pela odontopediatria porque eu sempre gostei muito de criança, né? Quando eu era pequena eu queria ser dentista, né? Eu já brincava com a minha prima, assim, colocava uma cadeira de praia, pegava uma borrachinha na beira da piscina e eu quase afogava a minha prima, fingindo que era a seringa tríplice. E quando eu, assim, na adolescência, assim, na época do vestibular, até fiquei meio dividida um pouco dividida entre fazer a odontologia ou medicina, mas eu sabia que ia ser voltado para criança, porque eu sempre gostei muito de criança. E só que aí depois eu pensei assim, para ser médica eu vou ter que fazer plantão, ficar muito fora de casa. Eu queria ser mãe, queria poder buscar meus filhos na escola, e eu acho que na época eu pensei assim, a medicina vai me tirar um pouco isso. Mas acabando hoje eu também sou plantonista e trabalho em 2 lugares longe, Angra, Macaé, e acabo dormindo fora de casa, né, tendo meio que uma vida assim parecida com a rotina, a mesma rotina de um médico. Eu amo assim trabalhar no SUS. A minha vida, assim, eu me formei numa sexta-feira, 12 de julho de 2003, quando foi na segunda-feira eu já estava trabalhando aqui em Rio Bonito, até na época, no Saúde da Família do Boqueirão. E dali, assim, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. E trabalhar no SUS, você tem isso, né? Você se envolve ali com seus pacientes, né? E comecei então no Saúde da Família, por isso que eu me especializei em saúde coletiva, mas eu queria muito fazer odontopediatria, porque desde a faculdade eu já era monitora, e aí eu fiz a especialidade e hoje eu trabalho com isso, né? Na verdade, eu trabalho com as minhas 2 especialidades, que é a saúde coletiva, porque eu fico no SUS, né? E sou voltada para essa parte da prevenção, trabalho também nas escolas, e a odontopediatria, que é a minha paixão. E, doutora Ana Paula, a gente sabe que hoje em dia, né, a saúde é uma coisa muito importante, sempre foi e sempre vai ser, mas cada vez mais nós temos informações e principalmente acessibilidade. A gente sabe que a odontologia é um mercado muito grande. Hoje a gente fala muito da estética, né? Com essa questão das redes sociais, as pessoas estão cuidando cada vez mais da estética, dos dentes, do sorriso principalmente, mas você tem um enfoque, né, na criança, que já tem uma conotação muito mais voltada para a saúde e qualidade de vida do que propriamente para a estética. Claro que a estética é importante, mas essa motivação de ajudar as crianças, de estar no SUS, né? Você poderia ter um consultório, poderia ser uma dentista, ou poderia atender em outros consultórios. Qual foi essa motivação, além do amor pelas crianças que você acabou de falar que tem, e como é que você se sente assim no dia a dia? Porque o SUS, eu imagino que você atenda crianças ali, às vezes carentes, pessoas de comunidade, e pessoas que não têm tanto acesso assim, a um consultório odontológico, né? Me conta um pouquinho da sua experiência do dia a dia ali, do trabalho, de onde você atende hoje. Então, eu trabalho em 2 prefeituras, né?
a de Angra dos Reis, onde eu sou dentista, sou plantonista, né? Faço atendimento de emergência. Aí lá eu atendo mais adultos, idosos, né? E em Macaé eu trabalho num centro de especialidade odontológica. E aqui em Rio Bonito eu tô na Belo Dente, né? Que é uma clínica voltada para odontopediatria, né? Da doutora Evelyn. Essa parte, assim, eu acho que a questão do SUS, ela é um pouco diferente. Eu tive um consultório em Copacabana, mas, assim, sempre o meu prazer mesmo era estar ali podendo ajudar, né? Tem muitos desafios, né? Porque às vezes a gente não tem um material, a gente tem que se virar nos 30, mas, assim, o retorno que a gente tem dos pacientes é bem interessante, porque são várias histórias de vidas que a gente tem, que a gente presencia ali, que a gente escuta e a gente consegue ajudar muita gente. Assim, o meu orgulho de trabalhar no SUS acho que foi na pandemia, né? Porque a pandemia, todos os consultórios odontológicos foram fechados, né? Os consultórios médicos, e quem ficou ali de frente foi a galera do SUS, né? Então a gente teve que se adaptar à forma ali de trabalhar, né? Não podia usar o micromotor, não podia, os pacientes não podiam cuspir na cuspideira, a gente tinha que ficar sugando, né? Tudo muito incerto, mas a gente foi, acho que assim, a gente foi enfrentando os desafios e no final, né? E eu achei aquilo muito bonito, né? Dali a gente de cara ali. Então, o SUS assim, me orgulha esse período, acho que foi o período que quem trabalha no SUS, que vivenciou aquilo ali, viu o quanto a gente era ali, né? Eu lembro que quando eu ia trabalhar, estava tudo deserto, morava ali no Rio, a gente pegava, a Prefeitura de Angra colocava uma van para buscar a gente na Praça da Cruz Vermelha e a gente ia lá, não sabia o que ia encarar ali, né? Então, assim, é diferente, né? Quando você atende no consultório particular e quando você está no SUS. Acho que tem um retorno um pouco, assim, o olhar é diferente, né? Quando a gente não olha só para a boca do paciente, a gente olha para um todo, né? Para a história de vida daquele paciente. E às vezes tem muitas coisas escondidas ali, né? Sim. Às vezes sim. Pode parecer que é só uma dor de dente ou só um problema bucal, mas envolve muito mais do que só isso, né? Sim. Eu acho que quando você está de frente para um SUS atendendo crianças, né, em sua grande maioria, como eu falei, né? Às vezes estão carentes ali de tanta coisa. Eu tenho até, você me fez me lembrar de uma história de uma paciente minha, a Manu, uma menininha de 7 anos mais ou menos, né? Na época eu comecei a atender ela. E ela chegou triste no consultório, ela faz jiu-jitsu, né? E chegou pra mim e falou que ela não ia lutar mais. Aí eu falei, por que, Manu? E ela virou, não, tia, eu não quero mais, eu não consigo, eu não consigo ganhar, eu não quero mais, estou desistindo. Aí eu virei pra Manu e falei assim, mas quando a gente tem um sonho, você quer ganhar essa medalha? Ela falou, quero, tia, mas quando você tem um sonho, você tem que ir atrás, a gente tem que ir lutando, ir correndo. Você vai cair, mas você tem que levantar. Você não pode desistir, se é isso que você quer. E eu tenho certeza, a tia Paulinha tem certeza que você vai voltar aqui com cinturão pra mim. Ela tia, vai lá, só que você tem que treinar. E aí essa Manu hoje, ela é campeã estadual. Uau. Mundial e sul-americana. Que isso? E ela, todas as vezes que vai no meu consultório, cada luta assim, que ela ganha, ela manda foto com a medalhinha pra mim, leva os cinturões e ela chega lá cheia de medalhas. Sempre é muito bom isso. Que legal. Ela é assim, porque é diferente, né? A gente acaba sendo um pouco mãe dessas crianças. Eu sempre que eu dava a Manu, tem uma história engraçada, que ela tem muito, assim, tem uma afinidade comigo, né? Não sei se foi por conta dessa coisa de eu levantá-la e ela depois
conseguir essas medalhas, né? Eu fazia restauração nela, tudo bonitinho, aí dava alta, daqui a pouco, mas não voltava de novo. Eu falei, gente, não pode. Aí tem alguma coisa errada. E aí tá, depois a gente descobriu, e a mãe, porque ela tirava as restaurações para poder voltar. Só para poder ir lá te ver. Para poder me ver. Olha só. Muito legal, assim, é muita história, assim. A odontologia tem uma coisa muito legal, porque a gente consegue, assim, às vezes o paciente chega com muita dor, né? E a gente consegue aliviar aquela dor de imediato, né? Então, você tirar a dor de uma pessoa é muito legal. Devolver um sorriso, a autoestima para uma pessoa também, né? Então, acho que a gente tem essa questão tem essa gratificação, sabe? Esse retorno, né? Esse retorno. Ajudar uma pessoa com tanta e forma de imediato, né? Que você vê ali, assim, quando você devolve o sorriso, que você faz aquela restauração, tanto para uma criança quanto para um adulto, né? Que ele olha assim para você e te agradece, né? É muito, muito legal. Quem é da área sabe do que eu tô falando, assim, né? Só os dentistas vivem. Só. E chega muito caso de acidente para você? Chega, porque você está no assim, SUS, você está no Não, hospital. Na emergência, sim. E você criança atende também. Emergência também? Adulto e criança? E criança também chega muito casos de trauma, né? Às vezes aquela criança que é... Por isso que é legal, até eu falo assim, me pergunta assim, quando que você tem que levar a criança? Quando ela tá com cárie, quando ela tá com dor? Não, você tem que levar a criança desde cedo no dentista, para ela ter aquele acompanhamento, porque quando acontece uma queda, né, criança cai muito, ela já tá acostumada com aquele dentista, né, com aquele odontopediatra, então é super legal, desde cedo, desde bem pequenininha, já começar a levar a criança na consulta. Aliás, desde a gestação, né, acho que vou chamar a atenção para gestantes, é bom ir, né, para poder fazer a avaliação, já ter as orientações quando o bebezinho nascer, né, da limpeza, da higiene bucal do bebezinho, que é importante para depois a gente conseguir introduzir a escovinha, né, que a criança tem essa resistência, né, já que a criança ela descobre o mundo pela boca. Né? Então, quando a gente vai invadir aquele mundinho ali, ela fica brava com a gente. Então, desde cedo, a mãe já começa aquela rotina de fazer a higiene bucal no bebê, mesmo sem dentinho, né? Após a amamentação, isso facilita bem a introdução da escova. Fora que, assim, quando ela vai no odontopediatra, assim, com um recém-nascido, a gente já faz a avaliação da linguinha, né? Tem muitos bebês que às vezes têm dificuldade de mamar, não porque está rejeitando o peito da mãe, mas porque por ter o freio lingual curto, não consegue mamar. E aí faz a cirurgiazinha logo assim, bem no primeiro mês já, e aí a gente já consegue ter um bom resultado, né? A criança, é muito legal também ver isso, quando a criança às vezes não consegue mamar, que vai lá a gente faz a cirurgia de linguinha e a criança volta a mamar, assim, a mãe fica feliz, sabe? Tem pequenos detalhes, né? Doutora Ana Paula, eu, quando era jovenzinho, lá para meus 5, 6 anos de idade, eu tinha muito problema, né? Trauma com o negócio de dente amolecendo para cair, para arrancar. Aquilo me dava muito nervoso, né? E eu lembro que meu pai amarrava lá um barbante, sei lá o que, amarrava na porta e puxava aquilo de uma vez só. Eu te pergunto, popularmente existe muita gente que faz de tudo, né? Já vi cada coisa diferente da outra para arrancar o dente do filho, mas como profissional, como alguém que sabe o que está falando, qual é a sua recomendação para os pais, para quem tem filhos que começam a trocar o dente, né? O que você recomenda? É melhor ir tirar o dente no dentista ou não é necessariamente obrigatório, porque é uma coisa simples, pode tirar em casa?
Qual é a sua opinião técnica sobre esse procedimento? Então, o que eu oriento até os pais, né? Hoje em dia até mudou um pouco, né? Tem até essa moda aí, a gente está vendo vários vídeos, né, dos pais fazendo a moda antiga de amarrar o dentinho amarra um fio dental lá no dentinho da criança, amarra na porta e fecha e tira. Inclusive, alguns amigos meus fizeram isso com os filhos e botaram até esse vídeo no grupo da gente. Mas então, o que eu oriento? Acho que assim, a troca da dentição, né, tem que ser, a gente tem que tentar dar uma leveza, né, para a criança. Não necessariamente vai ter que fazer a extração lá no dentista. O que eu oriento até os pais. Alguns pais eu chego assim, às vezes o dentinho tá molinho, mas tem pais que hoje em dia tem medo de puxar ali, né? Tirar. De puxar. A primeira orientação, que acho que todo mundo tem que ficar atento, é uma dica, né? Até tá molinho, tem que levar logo para tirar? Também não é assim, né? Se a criança estiver muito incomodada e os pais em casa não conseguem tirar, não tá conseguindo morder uma maçãzinha, né? A dicasinha que eu dou para os pais, leva lá que a gente vai com todo carinho, com todo cuidado, né? Para tentar não traumatizar a criança, vai tirar aquele dentinho. Não dói não, né? Não, que aí a gente bota a pomadinha, dá lá, bota o dentinho para dormir, né? Aí a criança, assim, faz tudo usa aquela, né, a gente vai, todo o trabalho de controle de comportamento, utilizando a imaginação lá, contando historinha para criança, quando vê, tirou, eles nem viram nada. Mas assim, uma dica que eu dou, tá molinho, tem que tirar? Não é assim também, né? Se não cair em casa ou os pais não conseguirem tirar, aí leva lá pra gente. Mas se não, quando que assim, é hora de levar para tirar? Então a gente tem que olhar, o dentinho permanente que tá atrás ali, tá nascendo, já passou do tamanho do dente descido, já ultrapassou ali a alturazinha, aí a gente tem que tirar, né? Os pais olharam, tá aquele dentinho ali, não consegue tirar, e o dentinho de trás, o dentinho permanente que tá nascendo, o novo dentinho, já tá ultrapassando o tamanho do dentinho descido, aí a gente indica já levar para tirar, né? Mas assim, o ideal é a criança estar sempre fazendo a prevenção. Porque aí ela vai acostumando, já confia, né? Fica bem mais tranquilo, né? Eu acho que assim, uma das coisas que acontecem, é um grande erro de alguns pais, é esperar a criança ter uma cárie ou sentir dor para levar. Não. Você tem que levar seu filho sem cárie para fazer prevenção. Geralmente eu oriento ir de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, dependendo de como é a criança. Se é uma criança que gosta de escovar os dentes e não come muito doce, eu coloco de 6 em 6. Mas se é aquela que já é mais arisca, não gosta de escovar, gosta de comer muito doce, aí eu já peço, vem de 3 em 3 meses pra gente fazer o acompanhamento. O doce dá mais cárie? A questão... Qual que é essa relação? Essa relação, assim, tudo tem que ter um equilíbrio, né? A gente eu também não gosto, assim, de proibir a criança de comer um doce, que doce é gostoso, né? Eu gosto. Sim. Mas tem que ter um equilíbrio. O que leva a ter cárie, né? Assim, se a criança come muito doce, mas está escovando pouco, vai dar cárie. Então... acho que tudo tem que ter hora. Eu oriento assim, a dar um doce, deixa o docinho para o final de semana, para uma festinha de aniversário, ou depois do almoço, e sempre após a ingestão do açúcar, sempre procurar escovar, né? Uma das coisas até me lembrou agora, chega muito no consultório, meu filho tá cheio de cárie porque tomou antibiótico. Não é em si o antibiótico que vai causar a cárie, né? Não sei se você já... O antibiótico, assim, em suspensão oral, né, para criança, ele tem muito açúcar, né? Ele é bem doce. Então, se a mãe dá aquele antibiótico ali de 8 horas e não faz a higiene oral da criança, aí vai causar a cárie, né? Mas se tá dando, espera uns 10 minutinhos, 5 minutinhos, vai lá e escova, então não é o antibiótico em si que causa a cárie, mas sim o açúcar que tem nele, né? Então... é super importante a gente ter esse controle, assim, né? Em relação
escovar, não deixar a criança dormir sem escovar os dentes, entendeu? Motivar a criança a fazer a higiene oral. Fazer uma brincadeira ali, né? Uma coisa lúdica. Né? Orienta assim, que às vezes os pais reclamam, não deixa escovar, dá uma escovinha, deixa ele escovar seus dentes, vai lá e você escova o dele e assim vai. E vai escovar motivando. Junto com o pai e a mãe ali, acho que é legal. Tem que ter umas escovas coletivo. Assim para bebê, assim, que tem um cabo maior, que aí a criança bota junto com o pai e vai, segura ali o cabo. Tem muita coisa. Tem que ter estratégia, né? Porque criança é complicado, né? Assim. Doutora Ana Paula, uma curiosidade que eu tenho enorme, tá? Muito, muito curioso, né? Essa questão de trocar os dentes. Voltando ao assunto, por que é que nós trocamos o dente? Por que a gente não nasce com o dente e fica pro resto da vida? Sabe que eu sempre me perguntei isso, mas nunca parei a pesquisar. Agora, diante de uma dentista, né? Eu acho que é a melhor hora para entender isso de uma vez por todas. Assim, o que eu costumo até falar que Deus faz tudo direitinho, né? Então, por que a gente tem os dentinhos de leite, né? Os dentes descidos? Porque, assim, é para guardar o espaço para o dente permanente, né? Que vai estar em processo de formação no decorrer do nosso crescimento. Então, assim, que bom que a gente tem esses dentinhos, né, de leite. Por quê? Imagina, assim, uma criança, né, que não tem, assim, muita orientação, assim, de que tem que escovar os dentes, né, que não sabe ali fazer a prevenção, que não cuida direito dos dentes, porque ela é uma criança, ela então, não tem noção de muita coisa. Se essa criança, imagina ela tendo essa quantidade de cárie, assim, que tem um pai e uma mãe que, de repente, não cuida, né? A criança, ela é muito dependente. Eu digo até que até os 10 anos de idade, a gente tem que estar escovando o dente da criança, porque ela não tem coordenação motora para estar escovando bem. Então, disciplina, ela não tem aquela disciplina ainda, aquela consciência. E fora a coordenação, né? E aí eu sempre peço, até os 10 anos, deixa a criança escovar, mas o pai e a mãe, pelo menos à noite, quando tiver com os filhos, tem que pegar e fazer aquela higiene oral. Outra questão também da dentição descida, porque quando a gente é pequenininho, então os dentes de leite, eles são bem menores, assim, do que os dentes permanentes, né? Eles são mais branquinhos e menores, assim. Então, à medida que a nossa arcada vai se desenvolvendo, vai aumentando de tamanho, a gente vai precisar de uns dentes, né? Maiores. Então aí aquele dentinho que tá lá, que estava guardando espaço para o dente permanente, que ele faz o dente descido, na verdade, ele faz o direcionamento, né? Por isso que é importante a gente cuidar do dente descido, porque os dentes descidos. Dentes descidos? Que são os dentinhos de leite, né? No popular, né? Porque quando a criança perde o dente muito cedo, acaba que o permanente ele fica sem a guia dele, né? Permanente é os dentinhos que a gente fica pro resto da vida. Certo. E aí, às vezes, acaba erupcionando no lugar errado, perdendo espaço, entendeu? Então, os dentes de leite, ele tem uma missão importante aí. Que idade que a criança começa a trocar o dente? Depende. Tem crianças que começa assim por volta de 5 anos, tem outras que demoram mais um pouquinho, 7, 8, depende muito do desenvolvimento de cada criança. A partir de 6 anos de idade. Por isso que eu falo assim, tem mães que chegam desesperadas, geralmente é a partir dos 6, mas isso não é uma regra. Pode ser que ela comece a cair um pouquinho antes ou um pouquinho depois, porque cada criança tem um desenvolvimento, né? Então a gente pode ficar comparando muito. Tem mães que chegam no consultório desesperadas, né? Não, que não caiu ainda, não, já está caindo muito cedo, não. É porque cada um tem um desenvolvimento diferente, mas... Tem o seu tempo ali, sim, né? Então as mães podem ficar tranquilas, tudo tem sua hora. Acho que esse que é o recado interessante que você está passando aqui. Agora vamos lá, eu estou no rol de curiosidades, isso aqui é uma entrevista, né? Uma entrevista, a gente estou aproveitando para tirar minhas dúvidas também, a gente nem fez um roteiro prévio, né? Siso, dente siso. Eu já fui nos 3 dentistas que olharam para os meus dentes e quiseram tirar o meu siso. Por quê? Eu só tenho sisos na parte de cima. Os de baixo não nasceram. Então, cada hora um fala uma coisa, que eles vão crescer toda a vida, que uma hora ele vai atingir a gengiva, que uma hora ele vai entortar. Eu nunca mexi nisso, nem pretendo, porque para mim tá tudo bem. Tá tudo certo. E aí? Por que tem gente que nasce o siso, os 4, tem gente que não nasce, tem uns que nasce torto?
O que acontece? A gente costuma dizer assim que é... E por que... Não, perdão te cortar. Por que é siso de juízo? É por causa da idade? Eu tô curioso, quero saber tudo isso daí. Então, assim, tem até uma historinha, assim, né, em algum... até já li um livro, assim, que contava meio que a história né, da nossa evolução, né? Então, antigamente, os homens comiam muita carne, né? Raiz. Então, assim, as pessoas mais antigas tinham, a maior parte das pessoas tinham esse dente, tinham esse terceiro molar, o chamado siso, né? Porque usava, mastigava coisas mais... Com o decorrer, né, da evolução, que vieram os alimentos industrializados, né? A gente já não tem aquela... Papinha, sopa. Isso, né? Aquelas coisinhas são mais molinhas, aquela coisa de antigamente, O fogo, né, também, eu acho que permitiu o cozimento, amoleceu mais o alimento, né? Então, algumas pessoas acabam que não têm esse dente, né? Ou acabam não tendo espaço para esse dente, até pelo desenvolvimento da arcada. Muitas vezes, porque às vezes herda o tamanho do dente do pai, e a arcada da mãe, ou vice-versa. E a gente fala até assim, que as pessoas... E também tem um outro dente também, que são os laterais, daqui da frente. Tem algumas pessoas que não têm nem o terceiro molar e nem esses laterais. A gente até fala que são pessoas mais evoluídas, né? Mas já estão mais à frente. Né? Sei. Mas, assim, tem essa questão aí E é super importante, assim, desde cedo, a gente já, a partir dos 15, 16 anos, fazer a panorâmica para ver se esse siso tem um espaço ali para nascer ou não dentro da arcada, né? Por que os dentistas, no seu caso aí, então, vamos tirar. Eles querem tirar, né? meu siso de qualquer Primeiro jeito. que às vezes é um dente que é difícil de higienizar, né? Então, às vezes acaba dando cárie, é um dente que tem uma anatomia diferente. Então, é difícil, às vezes, tratar canal desse dente. Em relação à oclusão, que às vezes nasce o de cima, mas o de baixo não tem espaço na mandíbula. E acaba, às vezes, ficando semi-incluso ou incluso ali, né? E aí é uma questão que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Quando, às vezes, ele fica semi-incluso, pode ocorrer uma inflamação, que a gente chama de pericoronarite. E aí dói bastante. Isso aí, quando acontece com frequência, a gente tem que fazer a remoção desse siso. Outra coisa interessante também, quando ele fica incluso, a gente tem, muitas vezes é necessário a gente fazer a remoção, né? Por quê? Você tá com o dentinho aqui incluso, então você vai ter menos osso aqui. Se você tá numa briga, leva um soco, a chance de você fraturar a mandíbula é maior. Por causa do siso incluso. Porque tem um siso ali que tá aqui na mandíbula preso. Né? Então, tudo é uma questão de avaliar. É qualquer dentista que pode fazer cirurgia do siso? Não. A gente tem o bucomaxilo, que são dentistas especializados, né? Para fazer determinados tipos de siso. Que tem uns que são mais enjoadinhos, tem uma posição mais difícil de ser removida da mandíbula. Ele, de vez em tempo, horizontal, então tá muito... tem um envolvimento com o canal mandibular, que é um canal que a gente tem os nervos aqui. E aí a gente tem que ter um certo estudo, um certo cuidado, né? Às vezes eu recebo muito paciente que chega na emergência lá querendo tirar siso. Aí eu tenho que contar toda essa história, explicar que não é assim. É uma cirurgia eletiva que tem que ser avaliada, né? Em questão à oclusão, assim, agora vamos até entrar, vamos fugir até da questão só do siso, né? Que você falou, eu tenho os de cima, mas eu não tenho os de baixo, os dentistas querem tirar. Porque a oclusão tem que estar sempre correta, né? Por exemplo, você tirou um dente precoce, vamos dizer, um primeiro molar lá. É importante você repor aquele dente, ou fazendo uma ponte fixa, ou fazendo um implante, para a oclusão sempre ficar alinhada. Porque quando você fica com a ausência de um elemento dentário, a tendência são os outros migrarem. E aí, fechar a posição, aí a oclusão fica toda errada. E aí, mais tarde, você vai ter problema de ATM, né? Muita dor de cabeça, mandíbula que sai do lugar, que estala, fora a coluna, né? Então, a dentição, ela engloba uma série de coisas, né? Você tá com uma cárie, você pode ter uma endocardite bacteriana, né? Você pode ter uma celulite, ficar internado, né? Então,
Tem que ter, assim, não é uma coisa assim, que tem que ser... Não tem regra, na verdade, mas tem situações ali que você pode avaliar, cada situação tem que ser avaliada, ter uma avaliação, Um raio-x, como você falou, a panorâmica. A panorâmica, né? Você pode ter esses sisos aí incluso, ou não, né? Só a panorâmica que vai dizer pra gente se você tem ou não. Interessante. Enxaguante bucal resolve alguma coisa? Serve pra alguma coisa? Auxilia, né? Eu acho que o enxaguante... Acho que assim, eu falo assim, a questão é a gente fazer o movimento correto com a escova, né? Você pode estar sem pasta de dente, mas você tem que remover aquela placa ali, né? Claro que a placa, a pasta, o creme dental, o enxaguante bucal, ele vai ter o fluxo que vai ajudar a gente na prevenção, né? É super importante, mas na ausência dele você tem que fazer alguma coisa, né? Usar. Mas é importante sim. Né? É mais um complemento, né? Para quem tem mau hálito, resolve? Sim, ajuda. Você fazendo escovação da bochecha, da língua, fazendo... O que você tem para dizer, tá? Ai, meu Deus, tô perguntando. O que você tem para dizer para as pessoas que têm mau hálito? Agora eu quero que você mande um recado para quem tem mau hálito. Não, primeira coisa é a gente fazer uma limpeza, né? Causas, prevenção, são várias causas, né? Você como pode resolver, ter, é o mau hálito reversível. pode ter, tem vários motivos, né? A gente pode ter várias causas. Às vezes cárie, né? Às vezes o paciente que não escova a língua, não escova a bochecha, né? Ou então às vezes pode ser problema de estômago, né? Também. Alimentação. Tudo isso. Porque eu já percebi, hoje em dia eu quase não bebo mais leite, por exemplo. Iogurte, mas eu já comi muito, né? Até adolescente, até, sei lá, meus 20 anos. Né? Minha cultura, fui criado com leite, iogurte, mingau, né? Minha avó, minha mãe de manhã sempre preparava lá. E eu percebi que o meu hálito mudou. Ele muda quando eu como, bebo leite, alguma lactose, algum produto lácteo desse jeito aí, né? Isso tem relação direta com pessoas que têm mau hálito, os hábitos alimentares? Sim, porque talvez... Ou se só escovar o dente já resolve? Não, a pessoa tem alimentação que não é muito boa, mas escovar o dente resolve. Ou não tem a ver com isso? Assim, tem a parte da higiene oral, às vezes a pessoa não tem problema na questão da alimentação, mas não escova os dentes, tá cheio de cárie, vai ter mau hálito, né? Por isso que eu falo assim, descarta primeiro, vamos escovar, fazer a higiene, fazer a limpeza, tirar tártaro, né? Ver tudo bonitinho, arrumar. Se continuar o mau hálito, tem que investigar. Pode ser questão, né, da alimentação, do estômago. Acidez, né, da saliva. Tudo, Mas isso tem a ver com a alimentação. Pode sim. Existem alimentos que melhoram o hálito? Eu suponho, por exemplo, maçã. Maçã deve ser ótimo pro hálito, porque eu digo por experiência própria. Não, a maçã... Parece que a boca fica limpa. Não, a maçã o dente até fica orienta limpa. as crianças, assim. É muito bom assim, comer maçã. Não tem uma escova de dente, vai lá, come uma maçãzinha, Limpa né? os dentes, né? Tem essa... Até a maçã serve até pra tirar dentinho mole, tá? É mesmo? Aí, às vezes gruda ali. gruda e vai e tira. A criança Mas nem assim, sente. essa questão da alimentação, assim, vai variar muito, né? Se a pessoa tá com algum problema no estômago, se a pessoa não se dá bem com esse alimento. Você não tem uma dica boa para dar, não, para quem tem mau hálito? Olha, você que tem mau hálito, recomendo que você escove o dente, escolhe a língua, passa na bochecha, use um enxaguante bucal, fio dental. Mas às vezes o mau hálito não é só da higiene oral. O mau hálito pode ser alguma coisa do estômago, mas entendeu? Boa parte pode vir. Pode sim, se você tratou e procure o quê? O que ele procura para tratar o mau hálito? Se, depois de fazer higiene bucal, continuar o mau hálito? Aí tem que ir pro gastro, né? Isso, então. Caso nada disso resolva, recomendo que você procure um gastro. Tá, para você que tem mau hálito, o que eu recomendo, né? Primeiro, vamos lá, vamos usar o fio dental, fazer bochecha, uso de colutório, né? Colutório é o quê? Cepacol, vou dar assim, o Nopar, que é um enxaguante bucal. Isso, melhor. Isso. O fio dental a cada refeição. Todas as refeições. É importante, por quê? Mesmo se não, vamos supor, tem gente que acha que tem que passar fio dental só quando agarra alguma coisa. Não, tá errado. Agarrou ali uma carne, aí vai lá e passa o fio dental para tirar. O fio dental serve para qualquer refeição. Uma líquida, refeição líquida, por exemplo. Não, você sempre tem que usar o fio dental, porque você vai remover o resto de alimento ali
Que fica entre os dentes, né? Onde a escova não consegue atingir. Como se fosse a escova passando entre os dentes, que a escova em si ela não alcança. Então o fio dental não é só para tirar pedaço de carne. Não, claro que não. Você tem que usar em todos os seus dentes, né? Para poder remover o resto de alimento que fica ali onde a escova não consegue atingir. Então o ideal é você usar o fio dental e fazer a escovação, né? E não esquecer de escovar a bochecha, a língua, o céu da boca, né? Tem algum alimento específico que você recomenda? Tipo gengibre, sei lá, hortelã, pastilha, nada disso resolve, né? Não, assim... Eu foco mais nessa parte da escovação, da higiene. Né? Não deu certo, continua com mau hálito, por exemplo, vamos, né? Tratou as casas, tá tudo bonitinho. Escovação ótima. Não tá com gengivite, que a gengivite também, né? A inflamação da gengiva, abscesso periodontal vai causar mau hálito, cárie, tá tudo bonitinho. Continua com mau hálito? Então vamos procurar um gastro, né? Pra investigar, que aí já pode ser do estômago. Doutora Ana Paula, quando era criança, eu tinha pavor de dentista. Por quê? Primeiro, eu tenho pavor de tomar injeção. E a gente vai no dentista e às vezes precisa fazer algum procedimento que exige anestesia, uma obturação, alguma coisa assim. E eu era traumatizado. A minha dentista era muito boa, muito boa. Então, as minhas dentistas eram ótimas, tá? Eu não tenho o que reclamar. Elas pegavam um algodãozinho, botavam uma espécie de um gel que eu acho que era um pré-anestésico, que passava na gengiva, depois ia lá e dava a agulhada dos finalmente para anestesiar a boca. E quando era anestesia no céu da boca, era um negócio terrível. Enfim, eu odiava ir no dentista, eu tinha trauma do cheiro do consultório. Tudo isso vai acumulando, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho menos problemas com isso. Embora eu odeie levar injeção, tá? Mas vamos lá. O que eu quero dizer? Você deve se deparar com muitas situações que as pessoas chegam lá com esse mesmo trauma, com medo, né? Às vezes está com um trauma sério ali. E aí eu te pergunto, como é que você lida com essas situações mais complicadas, mais difíceis? E você está na frente de um SUS, né? Num atendimento de emergência. Você deve ver pessoas ali chegando com traumas severos, às vezes violência doméstica, às vezes um acidente. Como é que você se prepara psicologicamente para lidar com tudo isso? Você já está acostumada? Ou cada vez que você pega uma situação mais complicada, você se sensibiliza? Você é durona ou você é mais daquela do tipo, não, você sente as dores do paciente assim, ali? Não, eu sou do tipo que no início, né, no início, assim, eu sofria muito quando eu percebia que o paciente estava com algum tipo de problema no sentido, passando por uma violência, passando por uma dificuldade. Eu lembro que eu trabalhei em Manguinhos, né, pela Fiocruz, e lá, assim, a gente pensa que a África não tinha aqui, e tinha uma África ali no Rio de Janeiro. Era só atravessar o túnel Rebouças e chegar ali naquela região, e a gente via uma demância, uma carência, assim, pessoas que não tinham, assim, que moravam em casas de pau a pique. Eu lembro que eu fiquei um tempo sem comer macarrão, porque eu chegava e olhava dentro da casa, tinha aquele esgoto, que lombriga, assim, era uma coisa bem, sabe? Eu olhava, assim, gente passando fome, que só tinha meio quilo de fubá. Então, essa época aí não tinha como não separar. Acho que ali eu aprendi muito até. Foi onde até eu conheci muitas histórias que você, como dentista, né, não é só uma consulta. Acaba que o paciente vai e volta, né? Fica um mês, às vezes 2, 3 com a gente. E eram muitos relatos, né? Assim, mães que vinham dentro de comunidade, por exemplo, uma realidade diferente da nossa. Mães que viam os filhos serem assassinados na frente delas, queimado vivo dentro de uma lata de lixo. Eu lembra naquela confusão da invasão do Complexo Alemão, que os bandidos fugiram pelo esgoto, né? E todo mundo
Mas assim, eu lembro que o que eu via muito na comunidade, as crianças de lá não tinham piscina, então elas tomavam banho naquela água de esgoto. Então, para aqueles bandidos, eles foram criados. A diversão deles então era natural ali. Então, a realidade muito diferente da nossa. Então, é difícil. No início, eu sofria muito. Depois, eu fui aprendendo a lidar mais com isso, né? Você vai pegando... E aí tentando ajudar até com a sua experiência de vida, né? Hoje a gente vê muitas mulheres que sofrem violência doméstica e aí às vezes eu vejo, quando eu olho, né? Não olho só a boca, eu não consigo, eu sou assim. Então, às vezes eu vejo um hematoma no braço, no olho, eu pergunto o que está acontecendo, né? Às vezes um soco, aí você vê que, né? Por que você perdeu esse dente, por que você tem esse trauma. Como é que foi isso, né? O que aconteceu? E aí, geralmente elas mentem, né? Às vezes com medo, mas depois, quando elas sentem um pouco mais de segurança, elas acabam desabafando com a gente. A questão do medo a maior parte das pessoas que sentam na cadeira do dentista, até eu também tenho um pouquinho de medo. Não, é uma coisa ruim, porque você senta naquela cadeira com uma luz assim na sua frente, né, com aquele dentista com aquele motorzinho, né, ainda por cima ainda vem com uma agulha. Então, assim, a maior parte das pessoas tem medo. Então, aí eu acho que assim, eu tenho uma facilidade para lidar com isso por causa da pediatria, né, que a gente aprende umas técnicas, então vai conversando com o paciente, vai falando devagar, injeta o anestésico bem lentamente e tal, e aí o paciente vai ganhando confiança, vai se sentindo seguro e a gente consegue fazer o procedimento. Com criança você tem que entrar, fazer, né, contar uma história, você vai, fala, tia, vou botar esse dente pra dormir, vamos fechar o olho, fecha o olhinho agora, vamos lá, fecha que o dentinho vai dormir agora, tia vai pegar só uma gotinha aqui de um negocinho, tem um gosto ruim, mas você vai cuspir. A gente bota a toalhinha, né? Aí muitas vezes, às vezes precisa pedir pro pai, pra mãe segurar, né, pra gente conseguir anestesiar. Mas aos pouquinhos, assim, crianças têm que, às vezes esconde a agulha com roletinho de algodão. Tem várias técnicas que a gente usa para poder tentar, assim, diminuir esse medo, essa aflição, né? É terrível. Vou te falar que eu tinha um trauma danado. Você quer ver outra coisa que me deixava louco? Eu tinha muito problema de respiração, né? Quando eu era mais jovem. E quando eu ia no dentista, às vezes botava uma máscara para isolar o dente. O isolamento absoluto. Cara, aquilo eu não conseguia respirar e toda hora eu tinha que ficar puxando. E aí a boca fica cheia de saliva, aquilo fica uma confusão ali. É difícil, não é uma coisa confortável. Quem gosta de dentista, né? Não é, tudo dentista é ruim, né? Deus me livre. É uma mesma tortura. Porque o motorzinho, né? Pô, anestesia, né? Não é legal, mas o resultado final é bom. Vale a pena, né? Vale a pena. Não. Você devolver a dignidade da pessoa, né? Devolver o sorriso, né? Tirar a dor dela, né? Sim. Às vezes eles chegam com muito medo, mas depois quando vê que a gente consegue resolver, né? Dar a solução ali para eles, eles agradecem muito. Eu posso imaginar. Até hoje, muitas vezes eu choro, né? Quando eu vejo a reação dos meus pacientes, né? Criança, então, principalmente quando você... Porque criança, às vezes a mãe acha assim, dente de leite, não vou tratar, a criança não liga. Não, mas às vezes ela tá sofrendo bullying na escola, né? Dentinho podre e tal. E às vezes quando você pega e restaura aquele dentinho, nossa, você vê o sorriso, né? Tem até um vídeo no Instagram que eu te mandei, uma criança de 3 aninhos, quando eu restaurei, que ele olhou o dentinho dele todo branquinho ali, a felicidade, aquilo ali não tem preço, né? Muito bom. Que legal. Doutora Ana Paula, foi muito bom o nosso bate-papo, tá? Adorei te conhecer, mais um pouco, né, profissionalmente agora. E eu acredito que o trabalho que você desenvolve, com certeza é um trabalho lindo, porque você é apaixonada pelo que você faz. Dá pra ver a emoção, o amor, a sua entrega. Né? Andei olhando o seu Instagram também, achei muito bacana. Você grava vídeo com seus pacientes lá, novinhos. E a forma como eles se expressam, né? Eles têm uma gratidão por você, eles demonstram esse carinho, esse amor. Imagino que você conquistou eles, porque eles não devem chegar lá
daquela forma Não, tão alegre, tão feliz, porque não. chega com problema, chega com dor, Sim. chega com medo. É. Né? Então, Inclusive, você até agora me lembrou de um caso, eu tinha uma paciente que ela sofreu muita violência. Um irmão mais velho violentava ela. E aí ela não gostava de abraço nem de toque, então foi uma criança bem difícil. Eu tive que... porque eu precisava tocar nela para tirar a dor dela. E aí foi uma coisa que me marcou muito, né? Lembrando de uma história que eu fui aos pouquinhos, ia tentando fazer assim, sem tocar muito tal, e eu tirei a dor, fui melhorando, aumentando, levando a autoestima dela, daquela criança tal. E aí me emocionou porque no dia 8 de março, essa criança chegou e ela veio me dar um abraço, pediu para me abraçar, né? Em comemoração ao Dia das Mulheres. Né? Ela que tinha medo, né? Hoje ela tá ótima, já é mais velha, já não cuido mais dela, mas é muito bom isso, sabe? Deve ser muito gratificante. Parabéns pela profissional, pela mulher que você se tornou, né? Mãe de 3 filhos, né? Além de tudo, ainda tem criou três filhos, né? Então já não é tão fácil trabalhar tanto como você trabalha criando filho. Mas parabéns e mais uma vez obrigado pela oportunidade de a gente estar batendo esse papo aqui. E até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigada, tá?